pessoal, vamos para a aula número 39. Vamos dar sequência a esse curso, já estamos chegando no final. Aguente mais um pouquinho, pessoal, vamos ver. Vamos ver qual é o tema que a gente vai discutir agora. Continuamos na Geografia da Guerra, o conflito na Ucrânia, aula número 39, ok? A gente agora vai discutir a atuação da ONU no conflito da Ucrânia. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Qual o papel que ela vem desenvolvendo na mediação desse conflito? Uma organização que foi criada lá em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de cooperação entre os países integrantes para resolver problemas conjuntos como a fome, a epidemia de doenças, a escassez de água, os conflitos, e preservar a paz, principalmente preservar a paz. Por isso que o principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança, formado por 15 países, né? Como a gente já viu na aula lá atrás, formado por 15 países, sendo que 10 desses países apresentam cadeiras rotativas a cada 2 anos, são eleitos, e 5 são permanentes. Esses 5 permanentes são permanentes porque são os 5 países mais poderosos do planeta em termos militares e econômicos, né? Então, inclusive, a Rússia faz parte dessas 5 cadeiras permanentes do Conselho de Segurança da ONU, certo, pessoal? Então, qual o papel que a ONU tem desenvolvido para preservar a paz, como ela se coloca, né? Ficando de um lado, né? Representando os interesses de um lado, que é o interesse dos americanos, da OTAN, da Europa Ocidental. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. Veja só, na sexta-feira, no dia 25 de fevereiro, um dia após a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, a resolução representada em conjunto pela delegação dos Estados Unidos e da Albânia no Conselho de Segurança da ONU no dia 25, demandava que a Rússia retirasse as tropas da Ucrânia em caráter imediato, completo e incondicional. Também exigia que Moscou deixasse de reconhecer as independências das autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, anunciada pelo Kremlin na segunda-feira, no dia 21 de fevereiro. As províncias estão compreendidas na região de Donbass, epicentro do conflito entre separatistas pró-Moscou e o governo ucraniano desde 2014. O representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, Vassily Nebenzia, vetou a resolução que condenava os ataques russos à Ucrânia, iniciados na madrugada da quinta-feira, no dia 24 de fevereiro de 2022. A China se absteve. O Brasil, que ocupa assento rotativo no Conselho de Segurança da ONU no biênio 2022-2023, foi favorável, né? Ao todo, foram 11 votos a favor da resolução, 3 abstenções, que foi a China, Índia e Emirados Árabes, e um voto contrário, que foi o voto da própria Rússia. Na condição de um dos 5 integrantes permanentes do mais alto organismo de segurança da ONU, a Rússia consegue vetar resoluções do organismo. Então, apenas um voto é necessário para um integrante das 5 cadeiras permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Se ele vetar, acabou. Então, o documento é arquivado. Então, está aqui Vassily Nebenzia, que vetou essa determinação que exigia a retirada imediata, né, das forças russas sobre a Ucrânia e exigia também, né, que a Rússia deixasse de reconhecer a independência das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk. Então, o integrante aqui, o chanceler Vassily Nebenzia, ele vetou esse documento. O embaixador brasileiro no Conselho de Segurança da ONU, Ronaldo Costa Filho, condenou as ofensas russas contra a integridade e soberania de um Estado-membro da ONU e pediu aos organismos a criação de condições favoráveis ao diálogo entre Rússia e Ucrânia. Então está aqui a fala do nosso chanceler do Conselho de Segurança da ONU, né, que é Ronaldo Costa Filho. Ele diz: a definição do uso da força contra a Ucrânia como ato de agressão sinaliza ao mundo a gravidade da situação, disse o embaixador. O Tony Costa Filho foi mais contundente em relação à posição oficial do presidente Jair Bolsonaro sobre o conflito. Na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, Bolsonaro desautorizou o vice-presidente Hamilton Mourão a falar em nome do Brasil sobre a crise. Mourão havia negado a neutralidade brasileira e mostrado apoio a Kiev. Já o governo Bolsonaro, ele desautorizou Mourão a falar em nome do governo brasileiro. Por quê? Porque, na verdade, o governo brasileiro ficou em cima do muro, né? Bom, nessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro, iniciou a sessão especial de emergência da Assembleia Geral, né, da ONU, para debater a invasão da Ucrânia pela Rússia. O evento foi aprovado no domingo, dia 27 de fevereiro, pelo Conselho de Segurança da entidade. A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo, político e representativo das Nações Unidas e tem como função discutir o direito internacional. É função do encontro tomar medidas em casos de ameaças, né, ou violação da paz,
ou ato de agressão na eventualidade do Conselho de Segurança ficar impedido de agir devido ao voto negativo de um membro permanente, como foi o caso, né, daquela resolução do dia 25. Foi o que aconteceu com o veto da Rússia na resolução do dia 25 de fevereiro. Nesses casos, a Assembleia pode analisar o assunto imediatamente e recomendar medidas coletivas para manter ou restaurar a paz e segurança internacional. Está aqui a Assembleia Geral da ONU, a união de todos os 193 membros, né? Quais as vezes em que uma sessão emergencial da Assembleia Geral da ONU foi convocada? Será só a 11ª sessão da Assembleia Geral convocada desde 1950. Então, essa foi a 11ª que foi convocada, certo, pessoal? Em toda a história da existência da ONU. A primeira foi no dia de 1 a 10 de novembro de 1956, na crise do Canal Suez, no Oriente Médio. A segunda, entre o dia 4 e 10 de novembro de 1956, invasão da Hungria pela União Soviética. A terceira, entre o dia 8 a 21 de agosto de 1958, a crise do Líbano. A quarta, 17 a 19 de novembro de 1960, a crise do Congo. A quinta, 17 a 18 de junho de 1967, a Guerra dos 6 Dias, conflito entre Israel e Nações Árabes. A sexta sessão, entre o dia 10 a 14 de janeiro de 1980, a invasão do Afeganistão pela União Soviética. A sétima foi entre os dias 22 a 29 de julho de 1980 e 20 a 28 de abril de 1982, 25 a 26 de junho de 1982 e 16 a 19 de agosto de 1982 e 24 de setembro de 1982, conflito entre Israel e Palestina. A oitava foi entre os dias 13 a 14 de setembro de 1981, a ocupação da Namíbia pela África do Sul. Já a nona sessão foi de 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 1982, a ocupação das colinas do Golã por Israel. A 10ª sessão foi abril de 1997 e junho de 2018, conflitos entre Israel e Palestina novamente, e atualmente a 11ª, iniciada em 28 de fevereiro de 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Bom, a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, aprovou nesta quarta-feira, no dia 2 de março de 2022, a resolução que reprova a invasão da Rússia à Ucrânia. O Brasil foi um dos 141 votantes a favor do texto. Belarus, Eritreia, Coreia do Norte, Rússia e Síria votaram contra. Outros 35 países se abstiveram, entre eles China, Iraque, Índia e Cuba. Das 15 ex-repúblicas soviéticas, houve 6 votos a favor. A Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia e Geórgia apoiaram a Ucrânia. 4 se abstiveram, que é a Armênia, Cazaquistão, Tajiquistão e Quirguistão. E 3 não votaram, que é o Azerbaijão, Uzbequistão e Turcomenistão. Só Belarus apoiou a Rússia. Dos países da América do Sul, todos votaram a favor, menos Bolívia, houve abstenção, e Venezuela não votou. Dos BRICS, só o Brasil não se absteve, certo, pessoal? Bom, a atuação das Nações Unidas na quarta-feira, dia 2 de março. O texto aprovado deplora a decisão de Vladimir Putin de reconhecer como independentes as regiões de Donetsk e Lugansk e vê o decreto do presidente russo como uma violação da integridade territorial e soberania da Ucrânia e inconsistente com os princípios da Carta das Nações Unidas. A resolução ainda exige o cessar-fogo no território ucraniano e condena todas as violações do direito humanitário internacional e violações e abusos dos direitos humanos, e exorta todas as partes a respeitarem estritamente as disposições relevantes do direito humanitário internacional. 141 países votaram a favor, 5 votaram contra e 35 se abstiveram. Já na quinta-feira do dia 17 de março, abrindo a sessão da Assembleia Geral nessa quinta-feira de 17 de março, a subsecretária para Assuntos Políticos e da Consolidação da Paz da ONU, Rosemary DiCarlo, está aqui, Rosemary DiCarlo, pediu o aumento dos esforços da comunidade internacional para suprir o fundo humanitário de 1,1 bilhão de dólares estabelecido para o suporte alimentar, médico e logístico de 12 milhões de pessoas afetadas pela crise. Segundo DiCarlo, 35% da quantia total necessária já foi alcançada. A subsecretária também considerou que os dados atuais da organização sobre civis afetados diretamente pela guerra, 726 mortos, sendo 52 crianças e 1.174 feridos, dos quais 63 menores de idade, estão subestimados pela dificuldade do ao acesso de observadores nas regiões ucranianas. O embaixador da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, Vassily Nebenzia, requisitou nesta quinta-feira, dia 17 de março, o adiamento da votação prevista para a resolução humanitária apresentada pelo país ao organismo. Nebenzia solicitou uma nova sessão extraordinária do Conselho de Segurança na sexta-feira, dia 18 de março, para discutir a questão dos laboratórios biológicos dos Estados Unidos na Ucrânia. Segundo o diplomata russo, o Kremlin
representará documentos inéditos sobre o assunto durante a reunião, comprovando a presença de ao menos 30 desses laboratórios em cidades de Kiev, Odessa e Kharkiv. Então está aqui, né, Vassily Nebenzia, ele tenta o tempo todo mostrar o que o Ministério da Defesa russo investigou, descobrindo 30 laboratórios produzindo vários patogênios, como a gente viu em aulas anteriores, né, com a possibilidade real de uso para uma arma química e biológica, que é proibido pela Convenção de Genebra desde 1925, e mesmo assim ninguém deu ouvidos a ele, certo, pessoal? Ele foi uma voz uníssono e não teve um apoio para escutar o que ele tinha a dizer sobre essa questão dos laboratórios biológicos, né? A acusação feita por Moscou já foi rejeitada pela ONU na última semana. Na ocasião, Nebenzia alegou que Kiev mantinha redes de laboratórios com experimentos biológicos extremamente perigosos para disseminar patogênios virais na guerra em curso e teriam patogênios letais, como antraz, cóleras e outros pestes, né? Nebenzia acusou a Ucrânia de impedir a retirada de civis na cidade portuária de Mariupol e negou envolvimento no bombardeio que atingiu um teatro usado como abrigo para civis na cidade na quarta-feira, de 16 de março. Segundo o embaixador russo, as ofensivas estão sendo coordenadas por batalhões neonazistas ucranianos em retaliação à população de Mariupol, que teria se oposto ao exército ucraniano durante os conflitos separatistas declarados em 2014 na região do Donbás, né? O embaixador russo na ONU acusou soldados de usarem civis como escudos humanos e se instalarem em prédios não militares. Ele ainda condenou aliados ocidentais por alimentar o conflito, ao enviar armamentos para a Ucrânia, e alertou para a imprevisibilidade de distribuir armas para quem quiser tê-las, certo, pessoal? Então está aqui os experimentos biológicos que foram denunciados, ninguém deu ouvido. Nebenzia também denuncia a questão, né, de soldados nazistas, né, estarem utilizando civis inocentes como escudo, né, e escalando uma guerra, né, que viola todos os direitos internacionais, né. A Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução no dia 24 de março de 2022, quinta-feira, que responsabiliza a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. O texto prevê ainda que o envio de ajuda humanitária ao país. O texto foi escrito pela Ucrânia e apresentado por México e França. Foram 140 votos a favor, 5 contra e 38 abstenções. O Brasil votou a favor da resolução. O texto aprovado pelos países membros exige a cessação imediata das hostilidades por parte da Rússia contra a Ucrânia, em particular de qualquer ataque contra civis e instalações civis. Também exige que civis, incluindo pessoal humanitário, jornalistas e pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo mulheres e crianças, sejam plenamente protegidas pelos dois países. A resolução exige ainda o fim de cercos à cidade na Ucrânia, em particular Mariupol, pois essa estratégia agrava ainda mais a situação humanitária da população civil e dificulta os esforços da evacuação. A proposta aprovada também convoca os países membros a financiar integralmente o programa de ajuda humanitária à Ucrânia, bem como o plano regional de resposta aos refugiados para a Ucrânia e seus países vizinhos. Está aqui refugiados ucranianos, né? Por fim, o texto aprovado encoraja fortemente as negociações contínuas entre todas as partes, né, e insta para, mais uma vez, a resolução pacífica e imediata do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, através do diálogo político, negociações de mediação e outros meios pacíficos. Embora não vinculadas, as resoluções da Assembleia Geral têm peso político. A segunda resolução, que eximiria a Rússia da crise, proposta pela África do Sul, não chegou a ser votada após ser rechaçada por 67 países na Assembleia, seguindo o pedido da Ucrânia. O projeto da resolução da África do Sul era semelhante a uma proposta de resolução da Rússia sobre o conflito na Ucrânia, que não foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira, dia 23. Apenas o embaixador russo e o chinês votaram a favor do texto russo. Todos os outros 13 membros se abstiveram, incluindo o Brasil. O texto elaborado falava sobre acesso à ajuda de proteção civil na Ucrânia, mas não mencionava o papel de Moscou na crise. Para que o texto passasse, 9 membros precisavam apoiar a resolução. A Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia nesta quinta-feira, dia 7 de abril, do Conselho de Direitos Humanos da organização em represália pela invasão da Ucrânia. Criada em 2006 para substituir a fracassada Comissão dos Direitos Humanos, o Conselho é o órgão máximo da ONU para os Direitos Humanos e é composto por 47 países eleitos para mandatos de 3 anos. Dos 193 Estados-membros da Assembleia, 93 votaram a favor da suspensão, enquanto 24 votaram contra e 58 se abstiveram, incluindo o Brasil. O vice-embaixador russo na ONU, Gennady Kuzmin,
pediu a todos os Estados-membros das Nações Unidas que rejeitassem a decisão que suspende a Rússia do Conselho dos Direitos Humanos, né? Chamando o projeto de um precedente perigoso, né? Então, veja, o próprio vice-embaixador russo da ONU, né, Gennady Kuzmin, ele vai pedir, né, está aqui, Gennady Kuzmin, ele pede para que as pessoas não votem, né, não suspendam a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, porque isso é um precedente perigoso. Entre os países que votaram contra estão a própria Rússia, China, Cuba, Irã, Nicarágua e Síria. Outros 58 estados decidiram se abster, incluído Egito, El Salvador, Índia, México, Nigéria, Paquistão e Arábia Saudita. O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, disse: o Brasil decidiu se abster na votação de hoje porque acredita que a comissão de inquérito deve ter permissão para concluir sua investigação independente para que as responsabilidades possam ser determinadas, né? Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre o papel e a atuação da ONU nesse conflito é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo em breve, mais uma aula. Tchau, tchau. Até